Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Vocês muito provavelmente já viram diversas vezes vídeos aqui no canal desse smartphone. Esse aqui é o Moto G8 Plus. Ele já saiu de linha, né? Já nem recebe mais atualizações. Mas essas informações que eu vou passar aqui nesse vídeo talvez sirvam para vocês futuramente. Se alguma coisa semelhante ao que aconteceu com esse smartphone acontecer com o seu smartphone. Aconteceu que esse smartphone, gente, bebeu muita água, mas bebeu muita água mesmo. E eu só vim consertar ele 6 meses depois. Eu quero contar para vocês, detalhe por detalhe, porque talvez ajude vocês, né, com essas informações, para vocês saberem exatamente o que aconteceu com o aparelho, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, enfim. O aparelho bebeu água, né? Eu não tinha esperança de que ele fosse voltar a funcionar. E hoje ele está aqui funcionando normalmente, né? Mas queria contar para vocês o que eu fiz para fazer o smartphone voltar a funcionar, mesmo depois de ele ter bebido água. E detalhe que ele ficou pelo menos uns 6 meses sem ligar, porque ele não ligava. Depois que ele bebeu muita água, ele ficou de fato sem ligar. Então já começa errado, né? Porque eu demorei muito para tentar solucionar o problema do smartphone. Mas é que, como eu tinha outros aparelhos aqui, esse Moto G8 Plus, ele foi o aparelho principal da minha esposa, né? Ela ficou utilizando por bastante tempo. Depois que o aparelho deu defeito, né? Ele ficou aqui meio guardado e eu dei outro para ela utilizar por enquanto. E aí eu demorei muito de levar esse aparelho para assistência para poder fazer a desoxidação e tentar solucionar. Tanto é que ele voltou a funcionar, mas tem uma manchinha na tela bem na parte inferior. Então, eu tinha viajado, né, para Chapada Diamantina, aqui na Bahia, não sei se vocês conhecem, mas é um lugar bem bacana para quem quer fazer algumas trilhas, tomar banho de rio, enfim, cachoeiras. E aí a gente estava no quarto de hotel, né, acordou e eu tinha colocado esse aparelho dentro da mochila, que eu coloco uma bolsa de água, e essa bolsa estava com vazamento, caiu um pouquinho de água de tempo em tempo. E aí eu coloquei o aparelho dentro da mochila sem perceber que eu tinha colocado junto com a bolsa da água. A gente foi para trilha e no meio do caminho a gente começou a procurar o aparelho, não sabia, eu não me lembrava que eu tinha colocado. Na verdade eu coloquei sem perceber. E a gente fez toda a trilha, no final da tarde a gente voltou para casa, procurando o aparelho para tentar encontrar. A gente voltou achando que o aparelho estava dentro do quarto do hotel em algum canto. E aí a gente teve a ideia de procurar dentro da mochila em todos os compartimentos e encontrou o aparelho dentro, ao lado da bolsa de água, cheio de água. E esse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês mostra exatamente como ficou o aparelho cheio de água. Tanto é que eu balançava o aparelho assim, caia meio mundo de água assim na cama. Confere aí. Meu Deus. E a mochila meio que tava vazando. Aí ele desligou com o tempo. Na verdade era a mochila da água, né? E aí, cara, a gente tirou agora o slot do chip. Tá meio escuro aí, mas eu acho que vocês vão conseguir ver. Mano, cheio de água, olha só. Olha o barulho que vai ficar fazendo na cama. Opa aí. Gente, vou contar pra vocês depois se eu vou conseguir recuperar esse aparelho ou não. Ele tá desligado aqui, eu não vou nem arriscar a tentar ligar ele. Vou deixar ele no arroz ou na farinha, alguma coisa assim. E aí depois disso, o aparelho já não ligava, né? Tentei ligar ele só pra ver se ele tava ligando mesmo. Obviamente que se ele ligasse eu tinha que desligar. Isso é uma das coisas que você tem que fazer se o seu aparelho cair água. Você tem que desligar ele imediatamente, não colocar para recarregar, não ficar futucando nele para ver se tá tudo funcionando. Não, desligue imediatamente. Mas ele não ligava. Voltei de viagem. Depois de alguns dias aqui no escritório, tomei a liberdade de desmontar por conta própria o aparelho. E aí assisti alguns vídeos no YouTube para tentar encontrar a forma de desmontar o aparelho. Aí eu dei um skate aqui, né? Porque eu tenho um soprador térmico aqui, de alta temperatura. Coloquei aqui na parte traseira do aparelho. Como essa traseira aqui é de plástico, eu não tive nenhuma dificuldade, não tive medo, né? Não tinha nenhum risco de trincar a tampa traseira. Consegui tirar toda a parte traseira do aparelho, tirei os parafusos, desmontei, tirei a bateria e percebi que estava cheio de água dentro. Olha só esse vídeo aí que eu gravei também mostrando todo o processo de desmontagem do aparelho. E eu desmontei ele para tentar dar um banho de álcool isopropílico aqui no escritório, achando que o aparelho iria voltar a funcionar se eu apenas desse um banho, né? Fizesse uma limpeza com álcool isopropílico com a escovinha.
porque eu sempre faço isso aqui com os aparelhos antigos da Nokia que eu tenho aqui. E aí não deu resultado. Deixei o aparelho desmontado e tive a ideia de levar para um amigo técnico aqui na cidade, para assistência técnica dele. Só que isso foi meses depois. Se bem que quando eu deixei na mão dele, ficou lá também vários meses, porque ele ficou meio enroladinho com essa situação. É um cara que trabalha sozinho, então ele tem muitos trabalhos. Mas o aparelho ficou vários meses lá para ele tentar, de fato, concluir todo o serviço de desoxidação e o que fosse necessário. E aí, depois de alguns meses, voltei lá na assistência, ele disse que conseguiu ressuscitar o aparelho voltou a ligar, mas aí, de repente, às vezes ele desligava novamente. Ele disse que quando fez o aparelho ligar, ele estava superaquecendo demais, estava esquentando demais. Ele teve que tirar toda a blindagem da placa do aparelho para substituir por uma fita que ele chama de fita Kapton. Eu não conheço essa fita, nem sei o processo de desoxidação. E aí ele me contou todo o processo que ele fez, né? Na verdade, o ponto principal, né, o serviço principal que ele fez para ressuscitar o aparelho foi a desoxidação. E eu recomendo aqui, todos vocês que tem um aparelho aqui que caiu bastante água no aparelho e o aparelho não tem nenhum tipo de resistência, o mais correto a se fazer é você levar para uma assistência para os caras fazerem lá a desoxidação. Você pode até manter o aparelho na sua mão, ele continuar funcionando, mas isso não garante que o aparelho vai funcionar a longo prazo. Então eu digo, o mais correto a se fazer dependendo da quantidade de água que entrou no aparelho, porque também tem aquela questão, né, da profundidade que o aparelho caiu e o tempo que ele ficou submerso. Se foi aproximadamente 5 segundos, é tempo suficiente para entrar água por todos os orifícios aqui do aparelho, né? Tem um conector USB tipo C, entrada para fone de ouvidos, microfones, alto-falantes. Então, o mais correto se fazer, levar para fazer a desoxidação. Só que eu demorei muito, o aparelho poderia funcionar perfeitamente, não ter nem essa mancha na tela aí, que eu estou gravando aí, mostrando para vocês no display. E assim, a manchinha aqui é bem pequenininha, né? Mas ok, né? Pelo menos o aparelho está funcionando normalmente aqui. Deixei ele aqui ligado por vários dias e ele está funcionando perfeitamente. A câmera abre, inclusive estou utilizando até o Gcam aqui. Mas esse é o correto a se fazer, gente. Eu queria contar toda essa história, todo esse acontecimento, porque isso pode ser útil para você de alguma forma lá na frente. E de tempo em tempo eu recebo relatos lá no meu Instagram, né? No meu direct do Instagram, alguém que entra lá, né? Porque o meu Instagram é aberto, então as pessoas me mandam perguntas lá. Ah, Anderson, se meu aparelho caiu água, eu não sei o que fazer. Então eu achei interessante compartilhar essas informações com vocês, porque essas informações podem ser úteis para alguns dos inscritos aqui do canal. E inclusive, né, peço até você que se inscreva no nosso canal, esqueci de falar isso no início do vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta do nosso conteúdo, clique no gostei também para dar aquela força e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, aí com seus amigos que teve seu aparelho danificado por água ou coisa do tipo. Porque às vezes a gente fica com receio, né, de levar o aparelho na assistência, não quer ficar sem um aparelho por dias, porque a gente leva o aparelho para assistência, mas sabe que vai ficar por pelo menos uns 5 dias aí sem o aparelho em mãos, porque todo o processo de desmontagem não é fácil não. Eu vi lá o trabalho que os caras fazem, e esse trabalho de desoxidação não é barato, porque o cara tem que desmontar completamente o aparelho e tem situações em que ele tem que tirar a blindagem. A blindagem tem momentos, dependendo da placa, dependendo do aparelho, a blindagem da placa não é removida facilmente e os caras têm que cortar com a retífica, é uma ferramentazinha, enfim, tipo uma furadeira menor. E aí os caras têm que cortar ponta por ponta ali para remover essa blindagem e fazer toda a limpeza, substituir pela fita Kapton, no caso aí, eu nunca fiz isso, só estou falando o que ele me passou, né, as informações que o técnico lá me passou. E é isso aí, pessoal. Eu acho que isso é tudo, né? Eu vou ficando por aqui. Comenta aí na seção dos comentários se acontecer alguma coisa do tipo com você, o que você fez para solucionar quando seu aparelho caiu na água. Ele caiu na água, você continuou utilizando, ele está funcionando até hoje? Comenta aí, fica à vontade. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.